Estamos aqui no penúltimo dia de oficina do Palco Digital, no Itaú Cultural. E hoje a gente vai entrevistar o Luiz Rufato, importante escritor contemporâneo. Ele escreveu, entre outras coisas, a série Inferno Provisório e o livro Eles Eram Muitos Cavalos. Oi, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Então, eu queria começar te fazendo uma pergunta. A gente está mapeando a Paulista e trazendo o nosso olhar para cada ponto que a gente achou interessante, com fotografias e vídeos. Você escreveu no Eles Eram Muitos Cavalos sobre São Paulo. E a Paulista, especificamente, é um personagem da sua literatura, desse livro específico? Como que ela aparece? Não, sem dúvida. Eu acho que qualquer pessoa que vai escrever sobre São Paulo e não passe pela Paulista, não escrever sobre São Paulo. Porque, além de ser a artéria principal da cidade em termos de trânsito, né, ela é o maior centro financeiro da América Latina. E talvez ela seja um pouco a síntese do Brasil, porque ela está aqui mostrando a maior riqueza que nós temos, né? É o lado do país rico, mas se você prestar atenção, você vai encontrar os personagens também daquele país que a gente não gostaria de ter, mas que nós temos, que são os mendigos da cidade, que convivem desarmonicamente com a maior riqueza da cidade. Então, a Paulista, para mim, de certa maneira, ela sintetiza um pouco o que é o Brasil. Legal. E, assim, nesse olhar, você escreve de São Paulo não só no Eles Eram Muitos Cavalos, mas também utiliza a cidade em outros livros, né? Mas você é mineiro. Sim. E daí, como que foi para você vir de Minas e ter esse olhar, esse choque, assim? Foi muito diferente? Você se habituou rápido? Como que é o olhar, assim, de um mineiro que vem morar em São Paulo para trabalhar e começa a escrever sobre essa cidade? Bom, na verdade, eu brinco que eu não sou nem imigrante, eu sou imigrando ainda, não parei de imigrar, porque a minha família vem, meus avós eram italianos, meus avós paternos eram portugueses, e a minha mãe saiu de uma cidade, foi para outra, eu saí de Minas e vim para São Paulo, portanto, o meu olhar não é um olhar de um mineiro em São Paulo, mas sim de um imigrante em São Paulo. E no primeiro mês que eu morei em São Paulo, eu morei na rodoviária do Tietê. E então, para mim, esse primeiro mês foi a experiência de quase todos os imigrantes que vêm para São Paulo e que de alguma maneira vêm tentando construir uma nova vida, né? Vem tentando, enfim, um lugar ao sol e que encontra uma cidade que tem um lado que eu acho interessantíssimo, que é o fato de que ninguém em São Paulo pergunta de que família você é. Ou seja, se você deseja trabalhar e se você se entrega ao trabalho, as pessoas não vão muito perguntar quem é você, eles vão mandar você trabalhar. E, ao mesmo tempo, tem o outro lado que é cruel, porque é uma cidade que, se você não entrega nada para ela, ela te devora, né? Então, eu acho que a minha experiência é uma experiência exatamente igual a todo imigrante que chegou e que, de alguma maneira, conquistou um pedacinho de um lugar, mas, ao mesmo tempo, isso significa um sacrifício enorme, uma entrega absolutamente profunda que você tem que dar para a cidade, né? E depois de 19 anos na cidade, o olhar muda ou você continua ainda com esse olhar de quem acabou de chegar, de imigrante? Olha, um imigrante é sempre imigrante, né? Nós nunca vamos ser aceitos totalmente aqui e nunca também vamos voltar a ser aceitos totalmente de onde nós viemos, porque nós não somos mais, eu não sou mais cataguasense, não sou mineiro, mas também não sou paulistano. E, portanto, o imigrante, ele vive numa situação de não pertencimento, quer dizer, vive numa espécie de vácuo, né? De não lugar, né? Que, de alguma maneira, te deixa sempre com um olhar de estrangeiro, ou seja, estrangeiro é aquele que não pertence àquele lugar. Então, o meu olhar, embora evidentemente tenha mudado, hoje eu conheço os signos da cidade, eu acho que, de alguma maneira, eu me sinto pertencendo a alguma coisa da cidade, mas o meu olhar continua ainda um olhar de perplexidade frente à série de coisas que eu não concordo com elas e, ao mesmo tempo, um olhar de amor também, porque, de alguma maneira, você aprende a amar aquilo que lhe é estranho também, né?
Então, acho que é nesses dois sentidos que eu acho que a minha relação com a cidade se dá hoje. E os artistas, paulistanos ou não, que falam de São Paulo, quais que te influenciaram mais nesse trabalho, nessa pesquisa e até nesse olhar de São Paulo? É curiosíssimo, ao contrário do Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente representada na literatura, a cidade de São Paulo é pouco representada na literatura. Se você for ver ao longo da história da literatura, ela tem pouquíssimas pessoas que se detiveram, né? Então, esses poucos que se detiveram, de alguma maneira, eu tenho para com eles uma dívida enorme, né? E essa dívida passa por um Alcântara Machado, por um Mário de Andrade, passa por um autor da década de 70 que eu gosto muito, que é o Inácio Lula Brandão, passa por um outro autor que também da década de 70, começo da década de 80, que é o Ronivaldo Jatobá, que é um autor pouco conhecido, mas eu acho um autor importantíssimo para compreender esse lado da cidade que não é geralmente falado, que é o lado do imigrante, o lado do trabalhador. E eu acho que é essa composição, né, desse olhar da cidade fragmentada, dessa cidade que é profunda e ao mesmo tempo devoradora, né, eu acho que é onde eu me filio, é onde eu me sinto melhor dentro da literatura. Além dos escritores, você tem alguma referência de músicos ou de artistas plásticos que retratam São Paulo, que são de São Paulo, falam de São Paulo? Olha, para mim, quem melhor conheceu a cidade, quem melhor falou sobre a cidade foi Adoniran Barbosa. E o Adoniran, assim, é um dos meus ídolos de todos os tempos, de todas as maneiras. Porque ele, sim, amou profundamente essa cidade, conheceu profundamente os personagens da cidade e aí, com ele eu tenho uma enorme dívida. Eu talvez, provavelmente, não tivesse conhecido Adoniran Barbosa, eu não teria muito provavelmente conseguido treinar o meu olhar para o olhar que ele tinha. Legal, muito obrigado, Luiz. Então a gente termina aqui.